Graça e paz, irmãos. Amém? A pessoa chamar um jornalista de publicitário é quase um insulto. Espero ele estivesse aqui, ele ia brigar também. Amém? Sejam bem-vindos, viu, irmão? É um prazer ter vocês aqui. Como tem sido maravilhoso, né? Esses dias, ontem foi fantástico, né? A palavra do pastor Perilo, Josué também falando sobre um pouco da inovação. Hoje à tarde, com o Jane Clécia inventando aí, criando uma palavra nova, né? Palestração, adorei essa palavra. É o que a gente está fazendo aqui, é isso mesmo. São palestras com ministração. Então, o propósito é esse mesmo, né? De ser algo que misture um pouco o natural e o sobrenatural. O pastor Reagan dizia, né, que quando você mistura ali o natural com o sobrenatural, existe uma explosão, né? De unção. Então, o propósito é esse mesmo, serem palestras técnicas, mas que Deus vai te tocar de alguma forma. Deus vai te alcançar dentro desse contexto. E o evento em si ele foi criado para isso, não só algo relacionado à área de comunicação, mas para todas as áreas, né? Jane Clécia falou muito bem aqui sobre a questão da gente renovar a nossa mente para ter uma criatividade aí desbloqueada. Maravilhoso, como é importante a gente cuidar da mente, não é isso? Livem falando sobre a questão das artes. E aí, arte, gente, você tem que entender que arte não é só arte artística, não, certo? A arte, aquilo que você faz é arte. Se você trabalha na área da contabilidade, aquilo que você faz é uma arte, né? Lidar com números, olha só, eu particularmente não tenho habilidade nenhuma numérica, assim, de números. Sou péssimo para calcular, às vezes na calculadora eu erro. Alguém é assim, alguém mais é assim. Mas eu já tenho uma habilidade linguística melhor, né? Eu consigo escrever melhor, tenho uma habilidade interpessoal melhor, consigo me relacionar melhor. Então, a arte não é só arte artística, né? A arte é aquilo que você faz. Você é advogado, a sua arte é essa, né? Se você é administrador, você é médico, a sua arte é essa. E a gente também deve glorificar a Deus na arte, né? Na nossa arte, naquilo que Deus colocou em nosso coração, né? Para fazer. E nos colocou como propósito, né? Palestra de Will também falando sobre inspiração, maravilhoso. Então, assim, você percebe que não é algo assim sobre muito coisas técnicas, né? É muito mais sobre o Espírito de Deus e sobre Deus em nós, para que nós possamos fazer para Ele, né? Alcançar pessoas também para Ele em todas as áreas. Amém? E a gente hoje vai falar sobre inovação. Você pode até achar que não existe, né, inovação na Bíblia, mas eu vou citar alguns exemplos aqui. E o nosso propósito é despertar mesmo você, para que você possa ser uma pessoa inovadora. O propósito também desse evento é a gente difundir aí essa cultura, né, de inovação e de criatividade. A gente precisa difundir isso em nosso meio. A criatividade ela é uma ferramenta de resolução de problemas, né? E se você acha que a criatividade é só para quem trabalha com arte, com música, com teatro, comunicação, não. Você vai usar a criatividade no seu ambiente de trabalho, como foi citado aqui, né, por Will, na forma como ele foi evangelizar, na forma como você vai realizar seu trabalho de alguma forma, você vai ter que usar a criatividade, né? Existe uma criatividade que é mais artística, de fato, tem pessoas que são muito boas com isso, de fazer um desenho, de escrever uma letra de uma música. E tem uma criatividade também que ela é mais estratégica, né? Que ela vai lidar ali pensando, juntando números, dados, para poder chegar a soluções, né? No meu ambiente de trabalho aqui, a gente tem pessoas que são desse tipo assim, né? Dessas duas áreas, né? Eu vou dar um exemplo aqui na área de design. Eu tenho Eliton aqui, que está fotografando. Ele é designer aqui da igreja e ele é mais estratégico. Já Euler é mais artístico. E o interessante, como é bom você ter esse equilíbrio, né? Porque, às vezes, Euler vai lá para cima e Elton puxa mais para baixo. E, às vezes, também é o contrário. Elton está muito estratégico, mas Euler vai e vem com a criatividade mais artística, para equilibrar. Porque não pode ser nenhum nem outro demais. Tem que ter um equilíbrio, né? Como diz a Lúcia, todo extremo é beira, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com isso. Mas... enfim, isso também é arte. Amém?
E a gente queria falar um pouco sobre inovação, inteligência artificial e o futuro da criatividade. Então, por isso que eu dei esse tema aí, onde estamos, que é para você entender um pouco, né, onde estamos, o momento que nós estamos vivendo na história da humanidade. E você tem que entender que existe uma urgência relacionada à área da inovação. A gente precisa inovar. Inovar não significa apenas, assim, você inovar vai muito mais além de você fazer algo novo. Muitas vezes você vai pegar, juntar várias coisas que já existem para fazer coisas novas. O que não pode, muitas vezes, é você ficar parado. Você não fazer nada. Inovar vai passar muito bem isso. Existe uma diferença muito grande. Você precisa sempre estar evoluindo. A gente precisa evoluir, a gente precisa avançar. E você deixar de pensar como o mundo está hoje, para você poder avançar, você tem uma mentalidade muito rígida com relação a criar, a inovar, vai terminando de fazer com que você seja uma pessoa obsoleta. E o mundo está avançando muito rápido, as coisas estão acontecendo de maneira rápida demais. Estamos avançando com relação à tecnologia de uma maneira rápida demais. E a igreja precisa entrar dentro desse contexto de inovação. Inovação não é algo do diabo. Amém? A igreja, durante muito tempo, com relação às artes, por exemplo, ela foi ficando para trás. Porque havia-se uma imagem, né, que foi criada, talvez, de Jesus, e dizia, não, isso é coisa do diabo. E a igreja, de maneira muito religiosa, com uma mentalidade muito rígida, ela não soube se aproveitar disso. E eu acho que foi uma estratégia do próprio diabo. Estou dando um exemplo de Jesus, mas existem aí artes sacras, por exemplo, tantos outros tipos de artes, dentro desse sentido mais artístico, que essas artes elas eram utilizadas para poder educar as pessoas acerca de Cristo, para poder alcançar. Ou então, como é que você imagina quando os jesuítas, né, vieram para o Brasil e foram evangelizar os índios? Por mais que eles tenham ali um ponto de vista católico, mas eles usavam imagens para poder explicar quem era Jesus, né? Para poder materializar um Deus e explicar para eles, porque era a forma mais fácil de explicar para aquelas pessoas. E por conta disso, porque foi, sei lá, uma linha católica que fez isso, a igreja evangélica foi começando a se distanciar disso. E colocar isso como uma idolatria. E dizer, olha, isso aí está errado, isso é idolatria, porque está criando uma imagem, e às vezes usando até versículos fora de contexto. Mas você sabe que essas imagens elas foram necessárias para poder ensinar aqueles índios sobre Jesus? E por conta dessa religiosidade e mentalidade rígida, as pessoas evangélicas, né, digamos assim, a igreja evangélica, foi se distanciando disso. Em contrapartida, o diabo foi se aproveitando disso. E aí a arte ela começou a se tornar, para o diabo, uma área que ele começou a investir de uma forma pesada. E pervertendo a arte, pervertendo, né, tudo aquilo que foi Deus que fez. Então hoje você vê uma pessoa vestida com roupa de saco de lixo, como aquela Balenciaga, aquela marca, né? E aquilo é arte. Para o mundo, aquilo é arte. Porque a igreja não entrou nisso, né? Às vezes a pessoa pega uma tela, eu já vi, né, isso aí. E faz fezes na tela, isso é arte. Terrível. Pervertendo, né? Como várias outras manifestações artísticas. E eu queria falar para vocês que hoje, na atualidade, a gente está com uma oportunidade, enquanto igreja, de entrar numa área, que é a da inovação, no qual, se a gente, enquanto igreja, não entrar, o diabo vai se aproveitar da mesma forma. Como Jussier falou aqui ontem, né? Como Josué falou aqui ontem, né? Do caso aí dos videogames, né? A igreja perdeu tempo, o diabo se aproveitou. Então você vai ver ali no Discord pessoas que entram no Discord para articular movimentos, para promover suicídios coletivos,
para matar pessoas, em jogos de videogame como Roblox. Como é o nome daquele joguinho que a gente estava falando ali, que os bonequinhos vocês ficaram parecendo? O Minecraft, né? Minecraft, né? Que jogam todos online, e vários outros jogos online, né? Imagina o que rola tudo dentro desses jogos online, e eles ficam ali conversando, e muitas vezes as pessoas de má índole articulando coisas erradas, porque a igreja não entrou numa situação como essa, não entrou, né, num ambiente como esse. E aí foi perdendo tempo. Então eu quero despertar em vocês aqui esse pensamento de que a gente precisa aproveitar essa oportunidade que nós estamos vivendo agora para entrar na área da inovação, principalmente com relação às inteligências artificiais. Amém? Não inovar significa você empenhar recursos do presente com uma mentalidade do passado, comprometendo irremediavelmente sua relevância no futuro. É a diferença entre evoluir e se tornar obsoleto. Ou você inova ou morre. É como José falou aqui ontem também. E eu queria trazer alguns exemplos de empresas que não inovaram e elas foram ficando para trás. A gente tem na história, né, vários exemplos. Por exemplo, a Kodak era uma empresa de câmera. Quem lembra aqui da Kodak? Quem lembra aqui do tipo de fotografia, né? Que a gente colocava o filme, fazia as fotos, aí tirava ali aquela embalagenzinha do filme, né? A gente também não podia puxar o filme assim, porque senão queimava o filme, né? Eu acho que os zillennials que estão aqui, né, a geração Z, eles não sabem o que é isso. Mas esse termo, queimar o filme, era por conta disso. Vai queimar o filme, porque se tirasse daquele casulozinho ali da câmera fotográfica, queimava o filme. Você tem que tirar da câmera com cuidado. Eu me lembro até de minha mãe, assim, às vezes colocando rápido dentro de uma sacolinha, uma coisa para levar para Lab Filme. Aqui em Campinas era Lab Filme. Era uma empresa que trabalhava com essa questão de revelação de fotos. E lá a gente ficava ansioso para ver. Aí, como é massa as fotos, vai chegar. Não é assim, foi assim com alguém aqui que já é da década aí, né? A Kodak, ela não percebeu o momento que estava vivendo, né? Oportunidades chegaram e ela foi perdendo oportunidades. Talvez hoje as câmeras de celulares, se ela tivesse inovado, ela teria uma grande oportunidade, talvez, de entrar. Ela ainda tentou produzir câmeras digitais, mas aí foi perdendo tempo, porque aí veio a Canon, veio outras marcas de câmera que foram avançando, entrando no digital. Na época estava nessa migração aí do analógico para o digital. E ela morreu. Kodak. Blockbuster. Teve uma chance enorme. A Netflix, no ano 2000, disse que bateu a porta da Blockbuster, dizendo, olha, a gente vai produzir conteúdo agora dessa forma, a gente queria... E eles recusaram-se, né? E essa Blockbuster era a maior locadora de vídeos do mundo, né? Eles tinham ali vídeos, os vídeos também eram assim, né? Primeiro em VHS, fitas VHS, e depois foi para DVDs, né? E depois Blu-ray, que era uma tecnologia melhor ainda, né? Eu me lembro, viu, gente? Mas aí eles perderam a oportunidade, não quiseram investir nisso. E aí começou a surgir o serviço de streaming, a Netflix começou a avançar e a Netflix é o que é hoje. Nokia, também outra empresa do ramo de telefonia. Quem lembra aqui dos Nokias? Eram uns tijolões, né? Logo quando começou a surgir, o pessoal botava aqui o celularzão bem grandão, era uma coisa bem até de ostentação, né? Mas aí ela não quis avançar nessa área de inovação. Veio a Apple, veio a Samsung e a Nokia foi perdendo mercado, acionistas e faliu. Ainda tentou, né, entrar no ramo de smartphones uma época. Eu me lembro que eu ainda tive um celular Nokia como smartphone.
ele usava o sistema operacional da Windows, né? Mas era terrível, não tinha atualização e tal, e quebrou. Xerox também, uma empresa que foi criada com esse intuito, né? Ela, no início, também fabricava mouse, placas, memória, placas de computador. E aí havia com essa parte de impressão, mas também não conseguiu avançar e não entendeu o momento, porque as coisas começaram a passar a ser tudo digitalizada, perdendo espaço. A questão dos táxis também, quem lembra aqui? Antes de ter a Uber, como é que era a questão dos táxis? Você tinha que ligar, ligue táxi, né? Ligava, pedia, e eles eram assim, como eram poucos, eles faziam como queriam, né? E aí surgiu a Uber. Quando começou a surgir a Uber? Não sei se vocês lembram, eu acho que aqui no Brasil ela começou a entrar no ano de 2016, 2017, e começaram a ter algumas discussões, muitos protestos. Você via nos jornais ali brigas, né, as pessoas fazendo protesto contra a Uber, mas a tecnologia, quando ela começa a avançar, é algo inevitável. E hoje você vê que táxi é quase uma raridade, né? Ainda existem poucos, mas a Uber tomou conta de tudo. Com relação à questão de telefonia, também eu me lembro da Ericsson, né, que eram telefones analógicos, também não conseguiu avançar. Outro termo que eu me lembrei aqui, caiu a ficha. Alguém sabe o que é caiu a ficha? O pessoal mais novo não sabe, né? Porque antigamente a gente ia para um negócio chamado orelhão, não sei se vocês mais novos já viram. E aí lá no orelhão, para a gente telefonar para alguém, antes era assim, você ia para o orelhão, às vezes tinha fila, você tinha que esperar o orelhão vagar, ou ficar na fila quando o pessoal terminar, e quando tinha gente que demorava, a pessoa ficava assim, bem abusada na fila, olhando com cara feia, fulminando. A pessoa terminava, você colocava a ficha, discava primeiro, não era? Era assim, não lembro não, você discava, colocava a ficha. Colocava primeiro, né? Discava. Aí chamasse lá, se só chamasse, a ficha caía para um localzinho que você pegava de volta, né? E se não atendesse. Mas se a pessoa atendesse, a ligação completasse, a ficha caía para um local lá, que aí tipo, foi computabilizado. E aquela ficha eu acho que dava direito a, sei lá, 1 minuto de ligação, 3 minutos. E você também não tinha como saber. Se você falasse só 2 minutos, você perdeu, não tinha mais crédito, né? Era assim, dessa forma. Então, quando diz assim, caiu a ficha, é porque você colocava, a ficha caiu. Então, vocês aí, que são mais novos aí nas transições de gerações, vocês ouviram essa frase, essa expressão, você vai saber o que é caiu a ficha. Então, não inovar tem um preço. A gente não pode mais cair nessa de não inovar, principalmente quanto igreja, e principalmente... se você trabalha numa empresa, você tem que levar a inovação para onde você vai. Não é algo mais opcional, certo? Se existe algo que foi renovado, é porque de fato existia uma necessidade, né, e uma realidade que precisava de algo novo. Se foi criado é porque havia ali também um vácuo que precisava ser preenchido. Então alguém foi lá e inovou. E aí eu queria falar para vocês alguns fundamentos da inovação. De onde é que parte a inovação? A inovação ela vai vir de uma observação inconformada. Inconformada, quando eu falo inconformada, eu digo, estou inconformado, estou revoltado. Não é isso não. É inconformado porque às vezes você observa um problema e vem aquela inconformação, aquele desejo de querer resolver esse problema. Então, de fato, você tem que desenvolver esse tipo de observação, esse olhar. Você tem que desejar resolver problemas, né? Isso tem que ser algo também que tem que ser intencional. Sempre tem que ter uma intenção, você sempre tem que estar disposto a fazer. E também como forma de você poder enxergar oportunidades. Certo? Muitas vezes as oportunidades estão disfarçadas de problemas. E eu sei que tem gente que foge de problema. Não é assim? Pode botar outro slide.
a gente tem aí 5 elementos, né? Pelo menos 5 elementos que a gente precisa para poder inovar. E o primeiro deles é problema. Problema é uma bênção, irmão, não é coisa ruim não. Para quem sabe usar, né? Você só vai ser conhecido por 2 coisas. Ou uma pessoa que resolve problema, ou uma pessoa que dá problema. Aí você quer ser conhecido pelo quê? Resolver problema? Amém? Diga assim, eu sou o resolvedor de problemas. Amém. Diariamente, é isso mesmo, Alexandre. Você tem que gostar de problema, irmão. Você tem que amar problema. Estou falando amar problema, não é para você ser problemático, não. Tem uma palavra contrária disso? Tem. Solucionador de problema, como o Pereira falou ontem. Você tem que gostar, amar problema. Onde eu estou, cara, assim, eu vejo um problema, eu não sou intrometido, né, de chegar, isso aqui. Mas, cara, onde eu estou, e às vezes eu fico na minha cabeça, passando no canto, eu chego num local, aquilo é um problema. Eu fico tentando, como é que eu resolveria isso? Como é que eu fazia isso? Porque eu estou exercitando, né? Então você tem que gostar de problema. É uma das habilidades do futuro, né? Problem solving. Você tem que resolver problema, tem que amar, gostar de resolver problema. Você não pode fugir. Tem gente que diz, eu estou fugindo de problemas. E é como o apóstolo Guto diz, né? Se você muito se economiza, você muito será economizado. Então, eu particularmente eu amo. Vejo problemas às vezes nos departamentos aqui da igreja, uma coisa que não tem nada a ver comigo. E às vezes só o fato do líder do departamento ou o pastor estar conversando comigo, eu sento, aí eu começo a pensar, rapaz, se eu posso te ajudar nisso, eu posso ajudar o senhor nisso. Talvez, se a gente fizer isso aqui, pastor, dá uma sugestão, né? E o pastor da igreja, o gestor da sua empresa, né? Qualquer pessoa, que está num cargo de liderança, ela vai amar aquela pessoa que resolve problema. Então aprenda a gostar de resolver problema. Amém? Não fuja de problema. Parta para cima. As oportunidades muitas vezes estão disfarçadas de problema. Às vezes no problema você vai ter um insight ali para poder fazer dinheiro, para poder criar algo novo. É no problema. Amém? Perguntas. A pergunta ela é um poderoso catalisador para que você possa atrair coisas para você resolver. Tem uma frase que diz, né? As perguntas movem o mundo, né? Às vezes, diante de um problema, é muito melhor você ter mais dúvidas do que somente respostas. Entenda, estou dizendo que é dúvida no sentido de, nesse contexto, né? De você resolver problema, não é para você ficar misturando as coisas. Você sempre tem que ter uma pergunta. Agora mesmo a gente estava, vou dar um exemplo assim, bem recorrente. Agora mesmo os meninos fizeram uns bonequinhos para os leitores aqui, numa impressora 3D. Né? Gabriel ali, meu filho, com Rafa, compraram uma impressora 3D para poder fazer coisas, vender. Eles querem se casar, glória a Deus, aleluia. Querem juntar dinheiro. E aí começaram a fazer, tiveram a ideia, né? Vamos abençoar os preletores com a miniatura deles. E pegaram a foto do preletor, colocou no ChatGPT, fez aquela caricatura ali de desenho e tal. E aí criou um vetor, a máquina vai e imprime. Aí Rafinha foi e pintou. Sendo que eu estava ali ontem quando entregou para um deles. Aí uma pessoa que estava próxima assim, filho, é biscuit? Eu digo, ó, já é uma coisa para ser observada, né? Como é que você vai gerar valor nesse produto para que a pessoa entenda que isso não é biscuit? Né? Porque é uma coisa, impressão 3D, né? Já, o nosso querido aqui, Júnior, que tem empresa de 3D, já leva um nível, né? Eita, impressora 3D, mas se você não apresentar de uma maneira correta, aquele produto pode ser confundido, porque as pessoas hoje já não entendem muito bem disso. Como é que você vai resolver isso, né? São perguntas. Outra coisa, recursos limitados.
Às vezes a pessoa quer inovar já com muito dinheiro. Mas você sabia que muitas vezes a inovação ela parte de um momento, de uma situação de crise mesmo, financeira até. No qual a pessoa tem poucos recursos. No qual ela tem pouco dinheiro. Porque esse pouco recurso ele vai te fazer a pensar e tomar atitudes para poder inovar. Fazer o que tem que ser feito. O exemplo aqui que o pastor Perillo citou ontem, né, da multiplicação do pão e dos peixes, dos pães e dos peixes. Era pouco recurso, mas foi multiplicado. Como Jesus fez, foi milagrosamente. Mas às vezes minha mãe também fazia milagre assim, dessa forma. Em tempos que meu pai trabalhava e não estava passando por um momento de situação financeira difícil, minha mãe ia lá na geladeira, pegava o que tinha, irmão. Um resto de arroz, fritava um ovo, botava arroz dentro, botava uma verdura, os restos, né? Isso é inovação. Uma atitude altamente inovadora. E aí ela junta, é quase a multiplicação do pão e do peixe, não é não? Aí ela ia lá e fazia, juntava o que estava ali, que tinha, e ficava gostoso, viu, irmão? Eu e minhas irmãs, quando era criança, meu pai também, muito bom. Inovação. Recurso limitado. Se você já tem tudo, você nunca vai querer inovar. Não falta nada. Está entendendo? Na área que eu trabalho mesmo, tem algumas limitações, mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o pouco que a gente tem. Então, às vezes, a gente faz um vídeo só com o celular mesmo, mas o vídeo fica top. Vai a excelência também no meio. E por conta disso, Deus vai abençoando e abrindo portas. Uma ideia louca. A ideia boa, muitas vezes, na maioria das vezes, é aquela que o cara diz assim, tu é doido. Isso é loucura, mas essas ideias, muitas vezes, as ideias são boas, sabia, irmão? O Will deu o exemplo aqui da criança, né, que chegou lá e por causa de uma frase dela, ela falou, pessoal, na cabeça de alguns, talvez, aquilo ali foi uma loucura. Então, você imagina Noé, quando recebeu a orientação de Deus de fazer a arca. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a caçoar dele, né? Mas ele recebeu uma inspiração de Deus. E aqui dali, na época, não, isso é loucura, tá vendo que vai chover desse tanto. Às vezes a ideia boa é essa ideia mesmo. Eu me lembro de um vídeo que Fábio fez. A gente queria fazer uma homenagem ao pastor Tiago, dia do pastor. Aí o Fábio pegou um vídeo, porque a gente pensou, a gente tem que fazer uma coisa que o pastor Tiago sempre ele fala, oh, aleluia. Ele está aqui e fala, oh, glória a Deus. Aí, não, vamos pegar, sei lá, essas frases, fazer uma coisa só sobre isso, né? Uma repetição, bota só repetir toda vez ele falando isso. Aí beleza, o Fábio captou a mensagem, aí ele fez o vídeo em formato de música. Não sei se vocês viram esse vídeo aqui, né? Ele musicalizou o vídeo. Aí ficou o pastor Tiago parecendo que estava cantando um rap. Glória a Deus. Com um negócio bem engraçado. Na hora que eu assisti, eu estava ali do lado, da Isa mandou para mim, que eu assisti, eu disse, não, tu é doido isso aqui, homem. Eu acho que o pessoal vai achar estranho. Não, mas o vídeo alugou um triplex na minha cabeça. Não, mas peraí, se esse vídeo está alugando esse triplex aqui na minha cabeça, eu acho que o negócio pode ser interessante. Aí eu fiquei pensando, e a Isa, tu acha o quê? Aí, rapaz, eu achei bom, não sei, a gente ficou com aquele medo, né? Mas algo inovador. Não, vamos postar? Aí postamos. Rapaz, o vídeo foi um sucesso. Várias visualizações. Às vezes é uma ideia louca mesmo. E também a possibilidade de errar. Você não tem que ter medo de errar. Você tem que fazer, irmão. Se você errar, levanta, sacode a poeira, levanta e faz de novo. Né? É bom você celebrar o sucesso, mas às vezes você também precisa celebrar o fracasso. Porque às vezes no fracasso, nessa ocasião, né, de você fazer e não acertar, você sabendo celebrar isso, você não sei quem dizia isso, tem um ditado que diz, né? Eu não aprendi, foi um Thomas Edison que fez a lâmpada, uma coisa assim, né? Que diz,
Ele errou durante 1000 vezes para poder acertar. Não tem uma história assim, né? Aí ele disse que eu só descobri como não fazer 1000 vezes. Depois achei a maneira correta. Então você tem que celebrar o fracasso. Também não é ficar para baixo e se prostrar e deixar para lá. Tem que avançar. Eu vi um podcast uma vez, MFcast, é um pessoal que é do agro. E assim, aí tu pode estar perguntando, mas tu é da comunicação assistindo podcast do agro? Tem nada a ver, né? Mas eu gosto. E criatividade também está muito relacionada a isso. Você vai ter que juntar repertório, né? Você tem que colocar para dentro repertório, muitas vezes não tem nada a ver com sua área. Porque esse repertório, em algum momento, ele vai sair. Você vai saber usar de alguma maneira. E aí, então aprenda a assistir podcast de agro, tá bem? Lê revista Capricho, como o Felipe, que lê revista Capricho. Mas aí no podcast eu vi o rapaz, que era um consultor de fazendas, ele dizendo assim, olha, teve um cliente meu que quis que eu fosse dar uma volta na fazenda dele, tal, fazer uma consultoria, ele foi, né, fazenda que criava, sei lá, 10 milhões de cabeças de gado, não sei, era muito gado. E lá nessa ocasião, ele disse, o consultor, né, chama teus amigos para a gente vir, para eles virem aqui e a gente dar uma volta com eles. Aí ele disse, não vou chamar não, aqueles caras eles vêm aqui e ficam botando defeito. Presta não, os caras só sabem botar defeito. Cortei relação com todo mundo. Aí ele falou, como é que você cortou a relação? Por que você fez isso? Na verdade eles não estão botando defeito nenhum. Eles só estão mostrando a você um defeito que você não viu. E às vezes não é assim, você tem uma pessoa que às vezes está no seu trabalho, talvez até mostrando alguma coisa, você fulano bota defeito em tudo. Às vezes tem que ouvir se realmente é defeito que ele está colocando ou se ele está tentando te mostrar algo que você não enxergou. Que você não está enxergando, está num ponto cego. E aí ele chama esses teus amigos para a gente dar uma volta na fazenda. Eu vou dar uma tarefa para eles anotarem 10 falhas, cada um. E no final a gente vem aqui e faz um churrasco para eles mesmos apontarem a solução e te ajudar na fazenda. Olha que impressionante, que técnica bacana. E às vezes eu faço isso mesmo. Eu mando pessoal, o pastor Calchano esteve aqui na conferência da família, aí ele começou a falar algumas coisas da comunicação. Eu digo, pastor, anota aí o que o senhor ouviu de errado e manda para mim. Ele fez, olha, manda, eu aguento. Para mim, tem coisa que eu não enxergo no total, mas tem uma pessoa que está me ajudando, é perfeito. E me ajuda a evoluir, isso é inovação também. Amém? Eu queria falar de casos na Bíblia de inovação, para você ver que inovação é algo importante. Na Bíblia, como eu falei, Noé, ao criar a arca, algo extremamente inovador, que salvou a vida da família dele, e a gente só está aqui hoje também por conta disso, não é isso? Por causa da aliança noética. Se não fosse assim, a gente não estaria nem aqui hoje. Gideão malhando trigo no lagar. Olha só que coisa impressionante. Israel sendo perseguido pelos midianitas. E quando chegava lá, eles tomavam o trigo, roubavam. E eles ficavam sem trigo. Aí vem Gideão do nada, bota o trigo no lagar. O lagar é um local de quê? Pisar uvas, né? Fazer vinho. Mas ele teve uma ideia fantástica, gente. Ele só botar aqui o trigo aqui, porque porventura vindo, os midianitas eles não vão desconfiar. Resolveu um problema de uma maneira inovadora. Aí tanto que os midianitas foram lá e não viram o trigo, não roubou o trigo. E aí, foi algo tão inovador que chamou a atenção do próprio Deus. Não foi assim que a gente sabe da história? Deus foi lá e enviou um anjo para ter com ele. Olha que fantástico. Inovador. José do Egito. Você não acha inovador o camarada ter uma capacidade de armazenar alimento durante 7 anos para depois usar esses alimentos durante uma seca de 7 anos. Estou dizendo que ele criou os silos, né? Isso, talvez a questão de armazenamento de comida já existia, mas o processo, o gerenciamento disso aí, né? Só pode ter sido Deus que inspirou ele para fazer isso. E ele teve essa habilidade e conseguiu gerenciar. Inovador isso, gente. Jesus. A maneira como Jesus comunicara é extremamente inovadora.
parábolas, usar recursos de contar história, contação de história, para aquelas pessoas daquela época, para explicar como funciona o reino de Deus, extremamente inovador. Quando ele foi para o barco também, né, a multidão ali, ele entrou no barco de Pedro, foi para mais distante, se aproveitando certamente do vento, não é isso? Para poder a mensagem ser transmitida para uma multidão e ele conseguir falar. Inovador. Paulo, como eu falou aqui, né? Chegou no canto lá e aí viu um altar, um Deus desconhecido. Olha que sacada. É aqui que eu vou evangelizar. Zaqueu, quando subiu na árvore, para poder enxergar Jesus. Altamente inovador, porque às vezes a inovação é assim mesmo, você tentar observar de um ponto diferente as coisas. E ele resolveu um problema dele, ele era baixinho, tinha necessidade de conhecer a Deus, desejava conhecer o Deus Altíssimo, subiu na árvore para poder conhecer a Deus. Pode colocar o próximo. Isso me mostra que nós somos verdadeiros construtores de ferramentas. O ser humano ele é um construtor de ferramenta que vai facilitar a vida dele, que vai potencializar as habilidades dele. Quando você para pensar no óculos, melhora a visão, um avião que transporta o ser humano, um martelo, né, para poder ali pregar as coisas. Tudo que o ser humano faz é uma ferramenta que vai facilitar e potencializar as habilidades dele. Quando a gente olha para esse exemplo aqui, a roda, imagina como a roda melhorou a vida do ser humano. E quando a gente vê aqueles ali, né, o povo, eu vejo aqueles filmes do povo da pirâmide do Egito, que construiu a pirâmide, empurrando aqueles blocão de pedra, aquelas coisas, né? Que problemão, hein, para resolver. E aí eu pensei, a roda, fantástico. Aí eu fiquei pensando, como é que a pessoa criou a roda? Como é que a pessoa imaginou a roda? Que loucura, ó. Como é que o cara chegou nesse entendimento que algo que rodava ia ajudar ele a... Vocês já pensaram sobre isso? Como é que a roda foi criada? Aí eu pensei, rapaz, que o cara estava embaixo de um pé de coco. Encostado lá descansando, tinha carregado os blocos da pirâmide do Egito um tempão, sentou lá, aí o coco caiu, aí rodou, aí ele, epa, espera aí, essa é a minha versão, certo, irmão? Isso aqui pode me ajudar a carregar o peso. Aí ele foi, ó, fez uma roda de pedra, aí depois veio a de madeira, veio até chegar uma roda ali de uma Ferrari, né, eu acho. Sei lá. Mas olha só como a roda é algo extremamente inovador e fantástico. E a roda ela está hoje em várias coisas, né? Em várias engrenagens, em vários outros processos que ajudam o ser humano. Então isso aí me mostra de fato que nós somos construtores de ferramenta. E aí eu queria que vocês parassem para pensar comigo, rapidamente. Próximo slide aí, por favor, Alexandre. Nós estamos numa era de mudanças ou estamos vivendo uma mudança de era? Quando eu falo era aqui, não é aquela coisa de era astral, não é isso não, irmão. Era histórica, certo? São eras históricas. Mas você parou para pensar que a gente está numa mudança de era, numa transição de era histórica, e ninguém está percebendo isso. Mas a gente está transicionando de era. Bota o outro, por favor. E aí eu fiz esse gráfico aqui. Não. Volta aí, por favor. Volta aí. Porque eu quis explicar isso aqui, que a gente está vivendo, de fato, num mundo VUCA, né? Esse termo aí é um termo militar, que vem do inglês, de uma estratégia militar, que ele vai significar volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? O mundo é assim mesmo, ele está dessa forma. VUCA, né?
É um mundo muito volátil, as coisas mudam rapidamente. Ontem era uma coisa, hoje já é outra. Incerto, complexo e ambíguo. E a gente está nesse mundo. E a gente tem que... É VUCA porque é em inglês, certo? Na verdade, essas palavras em inglês, né? Botei em português. Mas é VUCA porque o mundo é assim hoje. Se você não adaptar-se a isso, você vai estar perdendo tempo. Então você não pode ter uma mentalidade rígida. Você tem que ter uma mentalidade mais flexível para poder entrar nos lugares. E diante da questão da inovação, bota o próximo agora, Alexandre. Por favor. Com relação à evolução tecnológica da sociedade. A pré-história, né? A história da pré-história, mas quando a história mesmo começa a ser contada a partir do feudalismo. Isso aqui é mais com relação ao ponto científico, certo? Mas vamos lá. Com relação às eras históricas, você vai ver a era agrícola. Feudalismo, né? As pessoas produziam para poder consumir, os bens de consumo era em troca, né? Veio a era industrial. Depois veio a era digital, por volta ali de 1998, 97, 2000, o surgimento da internet, não é assim? A era digital, quem lembra aqui como é que era quando você precisava acessar a internet? Você tinha um computador, né? Uma placa de... um modem de 512 megabytes. Você tinha que, muitas vezes, entrar depois de meia-noite, porque era um pulso só. Quando você conectava, era isso aqui, ó. Deixa eu ver. Caía, era... Quanto caía? Era desse jeito, viu? Não era assim? Quem lembra disso aqui? Tem muita gente, né? Ainda bem que não sou eu. Surgimento da internet. A gente estava lá em São Paulo e toda vez que eu me acordava eu vou botar essa música aqui. Esse som, né? Estou conectando, peraí. Ninguém fala comigo agora. Era digital, surgimento da internet. Mas olha só como da era digital para a era pós-digital, né? Como foi rápido, né? Na era digital veio o smartphone. Hoje você tem um banco aqui na mão, cara. Faz foto, faz vídeo, você negocia, você conversa, faz chamada, você faz tudo com o celular. Olha que impressionante. Tudo aqui, ó. O computador antes que era, agora está aqui na tua mão. O especialista disse que hoje isso aqui faz até parte, é uma extensão do corpo, né? Isso tinha que ser uma mesa só para o computador, tão grande que ele era. Veio a era pós-digital, a gente já saiu dessa era, gente. Nós já saímos da era pós-digital. Porque aqui na era digital ainda tinha DVD, CD, né? Tudo digitalizado. Disquete de computador. Mas aí depois veio a era pós-digital, as coisas tudo na nuvem, né? Hoje a gente faz tudo na nuvem. Usa o Telegram, tudo na nuvem. Mas a gente está saindo. E outra coisa, o crescimento é exponencial, né? Você vê que ele é rápido demais. Muito rápido. Se você parar para pensar, a gente, dos anos 2000 para cá são 25 anos só. Mas olha só quanta tecnologia já surgiu. Quanta inovação. E agora a gente está entrando noutra era. A era da IA, que é a quarta revolução industrial, na verdade, né? A era da IA. Eu diria assim, né? Que nós estamos naquela curva ali, no joelho da curva. Sei lá. Depois a menina cria uma frase aí. No joelho da curva da humanidade. Mas a gente está nesse processo aí. Crescendo exponencialmente. E a inteligência artificial chegando rapidamente. E as inovações estão acontecendo agora. 2024, 2025. Que a gente não pode ignorar. Inteligência artificial generativa. ChatGPT, Sora, Midjourney, Eleven Labs,
realidade aumentada, realidade virtual. Não sei se vocês já viram aí aquele óculos da Apple, né? Vision Pro. A pessoa coloca o óculos, faz tudo, faz reunião, vai a banco, compra na Amazon, vai tudo virtualmente. As pessoas chegam nos cantos, várias pessoas tudo com óculos também. Os carros autônomos, né? Da Tesla. Só coloca lá o destino, não tem ninguém dirigindo. Pede um Uber, chega quando nem espera um Uber sendo dirigido, pilotado sozinho. Blockchain e o Web3, coisas relacionadas às finanças, né? Blocos ali no qual é quase que impossível a pessoa conseguir invadir para cometer alguma fraude. Tecnologia de design e conteúdo. A maneira como isso também tem evoluído. Hoje a pessoa pega uma foto de alguém, cria um vídeo da foto, coloca a voz da pessoa, e a pessoa conversa, grava vídeo. Eu vi um vídeo daquele Pablo Marçal falando, eu estou achando isso fantástico, eu não preciso mais gravar vídeo. A IA já está treinada, já tem minha voz, o pessoal vai lá, cria o texto, já tem um avatar meu. Olha só que coisa fantástica. A inteligência artificial. Era da inteligência artificial. E o impacto dela no futuro. A gente está no ponto de virada. Não podemos mais perder tempo. Estamos na curva do joelho da humanidade, como eu falei. E agora é IA, meu amigo. Tudo é ser IA. Para você entender a importância da IA, o que a gente está vivendo hoje é uma corrida de tecnologia. Não sei se você parou para pensar, coloca aí. O slide 12. Tem um investimento massivo relacionado às IAs. O que a gente está vendo hoje é quase uma guerra fria. Você já parou para pensar nisso? Que é como se fosse o tempo da Guerra Fria. A Guerra Fria, qual era a característica da Guerra Fria? Era aquela grandes potências, União Soviética, Estados Unidos, fazendo ameaças entre si com armas nucleares. Agora mesmo os Estados Unidos que botou uns submarinos lá agora próximo à Rússia com armas nucleares, né? E a Rússia respondeu, né? Então, e tudo em torno de uma na época a corrida era espacial, né? Agora a corrida é inteligência artificial. Uma guerra ideológica também. Não é assim? A gente está vendo um mundo polarizado. O governo Trump entrou agora com mais de 1000, querendo fazer com que a liberdade de expressão, toda a ideologia, né? Essa ideologia do Ocidente, ela se propague, enquanto o outro lado, Rússia, China, tem tentado fazer o contrário. E o que tem surgido? As Big Techs, mais de 300 bilhões de dólares, viu? É dólares, só em 2025. Trump anuncia investimento de 500 bi em infraestrutura para IA. Tesla, 10 bilhões. Elon Musk, 10 bilhões. É a Tesla também, né? XAI, Stargate, que é um projeto extraordinário com relação à questão de monitoramento do espaço e do mundo, né? Investimento pesado. A China também, investindo num fundo de tecnologia. A Meta, 65 bilhões, aí Mark Zuckerberg. Investimentos altos. Então uma coisa começa a demonstrar para mim que isso não é uma coisa à toa e que a gente deve perder tempo. Não é isso. Coloca outra aí, o Brasil, a situação do Brasil. Meu Deus. Eu vou falar, vou nem comentar, mas o Brasil está dessa forma. Pula. Amém? A gente tem que orar, irmãos. Mas vamos lá. Foi um desespero agora, não foi? Meu, estou até com medo disso, mas ainda bem que... Mas, os tipos de inteligência artificial. E como a IA evoluiu. 2016 para cá, quando começou a surgir a IA, a gente tinha essas 3 capacidades aqui. Tem esse gráfico para você poder entender. Uma inteligência artificial limitada, né? Ela começou ali, Siri, OK, Google, Alexa, tal, mais limitada, mas ela foi evoluindo, né? E começaram mais de uma maneira mais para testar, né, estudos. E aí começou-se uma inteligência artificial geral. Ela tem uma capacidade melhor de entender, aprender
e aplicar seu conhecimento em diferentes áreas de forma similar à inteligência humana. A inteligência artificial geral, que é já o ChatGPT desse formato mais moderno. Recentemente surgiu aí essa questão de uma reflexão, pensar mais, ter mais tempo para reflexão. Não é assim que apareceu até um íconezinho recentemente. Fazer imagens e tal. Sendo que ninguém está falando sobre isso, mas a gente está entrando em outro tipo de inteligência artificial, que seria uma superinteligência artificial. Superinteligência artificial. E essa superinteligência artificial, teve uma equipe, né, da OpenAI, a equipe Superligament, que eles afirmaram que essa superinteligência artificial ela vai estar já sendo usada até 2030. Isso quando eles escreveram um artigo em 2023, mas vazou dados recentemente e disse que essa superinteligência artificial já agora no próximo ano, 2026, ela já vai estar aí a todo vapor. E o principal dela é que ela é baseada no progresso de aprendizado muito mais rápido. É a questão da singularidade, que é um momento em que a IA se torna capaz de melhorar a si mesmo, criando um ciclo de aperfeiçoamento tão rápido que ultrapassa a nossa compreensão. E aí vai dizer que os próprios seres humanos não vão conseguir nem mais, porque hoje ainda a gente ainda é mais inteligente que a IA, certo? Porque hoje já está assim, a IA existe, mas aí a IA ela pega dados, informações, vai juntando para dar uma resposta. Mas aí agora não, ela vai começar a pensar por ela mesma, teoricamente, criar uma linguagem própria. E aí já viu aqueles filmes que... eu até um dia assisti uma entrevista do Elon Musk, que foi de 2014, que ele falava isso, né? Ela pode chegar a dominar mesmo, a um ponto que ninguém mais controlar. Essa superinteligência artificial. Coloca o outro slide, Alexandre. Então, para fazer uma comparação aqui básica, para a gente... A inteligência artificial limitada seria como se fosse uma calculadora científica, talvez, ou uma calculadora de um celular. A inteligência artificial geral é como se fosse um cérebro humano pensando, raciocinando, resolvendo problemas. E a superinteligência artificial é como se fosse milhões de gênios, de pessoas superdotadas, milhões, mais milhões, trabalhando 24 horas por dia para poder resolver problemas. Tem uma inteligência artificial que é muito antiga, chamada Watson. Vocês já ouviram falar sobre ela, que ela jogava xadrez. Na época existia o maior jogador de xadrez do mundo. Ele ganhava tudo. E era um cara mais inteligente assim que existia na época com relação a isso. E aí começou a colocar ele para jogar com ela, essa IA, a Watson, era da IBM. E essa inteligência artificial da IBM começou a aprender até o tempo que ninguém mais ganhava dela, nem o próprio jogador. E ela se evoluiu. Hoje diz que essa inteligência artificial ela é usada para a área de saúde. Então ela faz diagnóstico sozinha. Existe uma máquina com a pessoa entra e faz como se fosse uma tomografia, né, ali, computadorizada. E ela faz o diagnóstico. Ela diz quais os medicamentos que a pessoa precisa, o que é que a pessoa tem, faz cálculos relacionados à perspectiva de vida e várias outras coisas. Então, essa IA, ela já existe, já é usada na área da saúde. E está funcionando, e assim, muito rápido. Né? Muito rápido. Coloca o próximo. As tendências agora para até 2030. Humanos aumentados pela IA. A IA vai ser como um copiloto, né, no qual ela vai ajudar mesmo as pessoas a pensarem, raciocinarem, a organizarem as coisas. Vocês estão com medo não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Vocês estão... E às vezes quando eu começo a falar isso com o povo fica com medo. Ela vai ser um copiloto mesmo, te ajudar, te auxiliar. Copiloto no avião é como? Ele está ali para... né? Então ela vai te ajudar a organizar. Experiências personalizadas com dados. Hoje a gente já tem uma experiência bastante assim,
bacana até o ponto de ser até invasivo, né, em relação com dados. De as empresas captarem dados, de você compartilhar seus dados e os seus dados seriam utilizados. Mas isso vai ser uma coisa muito mais personalizada. A OpenAI, por exemplo, ela está lançando um celular que ela vai praticamente fazer tudo para você. Diz que não é um celular como esses, né? É diferente. Saiu agora essa semana, essa notícia. Mas o celular ele vai te ajudar em tudo na tua vida, agenda, tudo. E praticamente já tem gente que está usando isso, né? E a experiência que você vai ter relacionada à questão dos seus estudos, por exemplo, ela vai poder te ajudar e te direcionar aquilo que realmente você precisa focar. Porque o mundo hoje é muita informação. Né? Assim, é uma obesidade da informação, eu diria, que a gente vive. Mas ela vai direcionar você, por exemplo, para um conteúdo que você precisa assistir, algo que você precisa adquirir e absorver como conhecimento. Vai te ajudar a estudar, vai te ajudar a estar mais focado naquilo que realmente você precisa. Computação quântica e resolução de problemas complexos. Esse exemplo que eu falei do Watson, né, do Watson, é uma delas. Problemas que são raríssimos, assim, dificílimos de resolver. A IA, superinteligência artificial, vai ajudar nisso. E também com relação à inovação ambiental e sustentabilidade criativa, que são coisas que já têm surgido. A questão da própria impressão 3D que eu falei é algo que está dentro desse contexto, porque recicla material. E a perspectiva dentro desses aspectos aqui são positivas. Né? Essa questão dos dados, você tem como... Eu vi esses dias um vídeo daquele pregador Augusto Nicodemos, ele falando, eu subi todos os meus livros para IA, botei tudo lá, criei um agente de IA, e aí quando eu quero montar um esboço, eu vou lá, digo o que quero, ele já me ajuda a pesquisar, já me mostra ali, e organiza bem direitinho para mim. Eu preparo ali o meu sermão e avanço. Está certíssimo ele, a gente tem que aprender a usar isso aí. As minhas IAs que eu uso, elas dão a paz do Senhor para mim. elas falam comigo, irmão Guilherme. Fala comigo de fato como se fosse, porque eu estou treinando, né? E você vai botando lá seus conhecimentos, você vai treinando ela vai usando a mesma linguagem, a linguagem que você quer. E isso é importante a gente saber como utilizar isso. Amém? E eu queria mesmo que você não ficasse com medo, bota o outro. Porque eu botei até essa mão aqui, né? Um robô tocando uma mão. Porque não é mais possível que, nesse cenário atual, a gente não pense que a tecnologia é qualquer coisa, né? A gente tem que estar dentro desse contexto, irmão. A gente tem que avançar, porque se a gente não entrar enquanto igreja, o diabo vai entrar. E tudo isso que eu estou falando, ele vai perverter. E vai usar de uma maneira errada. Amém. Você tem que despertar, irmão, para isso. Você não deve ter medo. O medo, ele é algo que ele, de fato, assim, o medo é algo que Deus colocou no homem também. Peraí, eu não estou falando de heresia não, calma aí. Mas o medo, se entrar um leão ali, não vai vir um medo em mim que ele vai me levar a fugir, né? É uma questão de sobrevivência. É algo até primitivo, digamos assim. Até na psicologia fala que está muito relacionado com algo até mais primitivo. Porque isso vai me levar a fugir para eu sobreviver. Esse medo natural é natural e Deus colocou na gente. O que não pode é você estar alimentando isso, porque aí já se torna espírito de medo. Como a Bíblia fala. O espírito de medo não é errado. E Deus não nos deu o espírito de medo. Amém? E como é que você vai superar esse medo aqui? É você partindo para cima, irmão. Tem medo da tecnologia não, avança. Vai, testa. Faz as coisas. Conversar com o ChatGPT. Pergunta as coisas. Eu uso o ChatGPT hoje para tudo. A Gemini. Eu coloco lá, na Gemini, que já está interligada com o Google, eu não quis fazer no chat, mas a Gemini eu pago e eu boto lá. Agenda, dia tal, agenda para mim, isso. Ela já coloca na minha agenda.
envia um e-mail para fulano de tal, explicando sobre tal coisa, fazendo essa solicitação. Boto lá na conversa, ela já vai, envia o e-mail, manda para eu revisar e vai sozinho. E às vezes falando. Estou dirigindo no carro e falo, faça isso, 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 ela faz. Você só vai perder o medo se você fizer. Agora, enquanto você não entrar nisso e não desenvolver isso, você vai perder tempo. A gente, bota o 19, por favor. Slide 19. Que é justamente, a gente só vai vencer o medo se familiarizando com a inovação. Bota o próximo. E aí você tem que pensar, você vai ficar dentro ou fora disso? Né? A gente tem 2 grupos agora. Nessa fase, nessa transição, no joelho da curva da humanidade. Amém? A gente só tem 2 grupos. Os que vão entrar nisso e os que vão ficar de fora. Muitas oportunidades vão surgir, irmãos. Diante disso aqui, muitas coisas novas vão surgir. Pode acontecer de muitos empregos vão deixar de existir, de fato vão. Tem emprego aí que vai desaparecer, já tem emprego que desapareceu nos últimos 10 anos. Mas a pessoa que se tocar nisso aí, soubesse aproveitar disso aí, cara, aprender, ela vai, vencer, só vai subir, porque tudo vai ser isso aí. O mundo está sendo agora dividido, né? Antes da IA e depois da IA. A curva do joelho da humanidade é assim. É uma questão até de sobrevivência econômica. Viu? A guerra, se não fosse assim, esses países todos não estavam brigando por isso. Né? Só vai se dar melhor na economia, em tudo, os países, né, que entrarem nisso. Não saber trabalhar com IA é igual a obsolescência. Vai ficar para trás. Então aprenda a usar a inteligência artificial. Não tenha medo. Prometa para mim que você vai baixar o ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, tudo que você tiver aí de IA disponível. E vai começando a brincar, irmão. Começa assim, ó. Eu comecei a experimentar, brincando. Qual é a minha bênção? José falando aqui, a gente fez na igreja e no Rema. Vamos entrar na trend aqui, isso agora. A gente fez. Teve outra que a gente fez com IA, não. Sei lá, teve tudo. Teve os vídeos, né, do View 3. É entrar, irmão, vai entrando, vai brincando, vai fazendo, vai testando. Pega a View 3 lá, vai fazendo vídeo, experimentando. A gente fez uns vídeos agora do dia do pastor para o pastor Tiago, não foi? Aí eu comecei a experimentar lá, eu botava uma coisa, aí não ficava igual, aí pegava, não, tem que ver o prompt. Aí você vai pensando como é que ela vai te responder, você vai melhorando. Para mim, pensar o prompt, eu penso eu deduzo como ela vai me responder, aí se eu botar isso, ela vai fazer dessa forma. Até eu chegar mais ou menos parecido com o pastor Tiago na imagem, deu um trabalho enorme. Eu subi a imagem dele para o ChatGPT, disse, me dê as características desse cidadão, tal. Aí peguei, usa óculos, não sei o quê. Aí comecei a fazer. Mas eu fui pegando intimidade ali, né? Fui fazendo, fui aprendendo. Né? Ela foi aprendendo e aí conseguiu e saiu. Mas você tem que experimentar, tem que testar. Bota o próximo. Ainda dá tempo, né? De você se envolver. Não se anestesie. Muitas pessoas estão subestimando a IA. Não subestime, irmão. Não subestime, porque isso aí vai ser como muitas pessoas deixaram assim. Não, a internet, não, o YouTube, vamos botar conteúdo no YouTube, não. Muitas igrejas. Não me esqueça, né? Perília é quem fala muito. Porque na época da pandemia, tinha igreja que não queria investir. Quando foi na época da pandemia, cara, uma enxurrada de igreja procurando a gente. Me ajuda a criar um canal, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Porque quando a tecnologia vem é assim, ó. Se você perder tempo, você vai ficar obsoleto. A oportunidade é agora. E 2 caminhos, né? Como eu falei. Aplique no seu dia a dia. Eu tenho feito muito. No meu dia a dia aqui, enquanto pastor, coordenador de comunicação, supervisionando equipes. Estou fazendo. Me ajuda. Sabe? A criar texto, fazer conteúdo, enviar mensagem, a usar para reunião e tal. Em tudo. E também invista. Invista, gente. Tenha pena de dinheiro para isso. Bom, paga o meu Gemini. Eu consegui
como estudante, né? Coloquei lá, fiz os testes, a gente vai vendo o vídeo. Criei uma conta de estudante, tenho uma conta de estudante já da faculdade. Estou aí usando 15 meses gratuito. Hoje estou aprendendo, estou fazendo. Fiz a assinatura da Adapta, que é uma empresa que ela disponibiliza ali, acho que é 24 inteligências artificiais. E ele tem cursos, tem treinamentos, tem uma newsletter toda semana. Estou usando, estou aprendendo, estou fazendo. ChatGPT. Está lá, estou fazendo. Então invista. Manos AI, esse dia estava Manos AI. Se cadastra aqui e ganha 1.500 bônus. Aí manda para você indicar 3 pessoas, cada uma fizer a assinatura lá, assim, fizer o cadastro, eu ganho mais. Aí eu estou fazendo essas coisas. Invista, não perca tempo. Faça por onde você entrar dentro desse contexto. Amém?